Dizem que quando um garoto completa 17 anos, ele deve escolher um destes personagens para basear sua personalidade. E sim, eu falei certo, garoto, porque a flor tem que ser de cerejeira. E o homem tem que ser Kuwabara! Por que Yu Yu Hakusho é tão especial para tantas pessoas? Essa obra não tem lutas cheias de coreografias bem animadas como Naruto. Ela não tem o power level quebrado de Dragon Ball Z, não tem waifus gostosas de Bleach e nem os grandes arcos hypados de One Piece. E a gente pode considerar até mesmo a história um pouco simples, por assim dizer. Eu estou aqui para dizer que existe um valor secreto nessa obra, uma razão pela qual eu considero o Togashi o maior gênio dos shonens. Esse vídeo foi cuidadosamente planejado para oferecer uma análise profunda de algumas passagens de Yu Yu Hakusho, mas ao mesmo tempo não dar spoilers significativos. Tropa, vão haver spoilers, mas eu tomei cuidado para que eles não fossem dos mais relevantes. Significa que se você nunca assistiu Yu Yu Hakusho, talvez eu possa te convencer a dar uma chance. O Togashi emergiu no cenário de mangá no início dos anos 90, uma época em que o Japão testemunhava um fenômeno cultural peculiar, o surgimento de subculturas de delinquentes juvenis. É nesse cenário urbano cheio de gangues de motociclistas e intensas atividades criminais entre os estudantes que conhecemos Yusuke Urameshi. Eu tô mais quebrado do que arroz de terceira, mas eu preciso de um pouquinho de ação, vale? Logo no primeiro capítulo do mangá eu já encontro material suficiente para o meu primeiro argumento. Personagens mais relatable. Como eu sugeri na introdução desse vídeo, se identificar com os personagens de Yu Yu Hakusho é bem mais fácil porque eles são mais viscerais. Olha o Urameshi, por exemplo. Ele é vagabundo, ele não gosta de ir para a escola, mata a aula, é idiota com as garotas e quando chega em casa toma esporro da mãe. Não estou dizendo que você vai se encaixar exatamente no que é o Urameshi, mas ele é gente como a gente. A situação dele é muito mais próxima da nossa. Togashi vai além. Apesar de ser um delinquente e um babacão, o Urameshi acaba se sacrificando para salvar uma criança de um atropelamento. E aí você pensa, típico, agora ele vai mudar e ser bonzinho. Bem, não exatamente. O personagem não mudou nada, ele se mantém desleixado e idiota, e ainda acaba descobrindo que aquela criança não ia morrer e que ele se sacrificou em vão. Aliás, completando para quem ainda não assistiu, como a morte dele foi inesperada, ele acaba sendo recrutado pelo mundo espiritual para ser um detetive e resolver os BOs sobrenaturais aqui na Terra. Como foi que você descobriu onde eu estava, hein, Botan? Mamão com açúcar. Poucos momentos depois conhecemos o Kuwabara, o líder de gangue e colega de Urameshi, que não aceita ter sido derrotado por ele em uma briga e que está sempre querendo revanche. O Kuwabara é outra demonstração de como Togashi cria personagens próximos da gente. Sua personalidade é do tipo homão brega, irritadiço e escandaloso. Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. Finalmente, para completar a nossa equipe de protagonistas, temos os dois yokais, Riei e Kurama, ex-criminosos do mundo dos demônios, que agora ajudam Yusuke em seu trabalho como detetive espiritual. O Riei é o típico rival de protagonista Shed caladão de shonen, mas ainda assim muito menos fantasioso que os seus análogos. O Togashi explica a personalidade do Riei nas entrelinhas, nas suas primeiras participações. Riei valoriza muito o poder. Yusuke acaba despertando admiração no Riei depois deles lutarem. Riei não só respeita a força do Yusuke, ele também começa a questionar o próprio significado de ser forte. Até então, Riei achava que a amizade e emoções era o que tornava as pessoas fracas. Mas aí ele perde para o Yusuke e fica curioso e fascinado. Como é que esse cara é tão forte? Qual é a dele? Mesmo ele tendo essas coisas de se importar com os outros, etc. A rivalidade deles, diferente de outros shonens, é saudável e respeitosa.
Se alguém chega pra mim e fala que se identifica com Sasuke ou Bakugou, eu automaticamente vou achar aquele cara um Manshield. Mas se você chega pra mim e fala, House, eu pareço com o Riei, cara, 100% respeito, porque o Riei é foda. O Kurama parte do arquétipo de personalidade benevolente, com uma aparência de masculinidade suave, leia-se fanboy, inteligente, calculista e certinho. Mas não demora muito para que o Togashi também deixe esse personagem tridimensional. Kurama nem de longe é perfeitinho, no passado foi um ladrão do mundo dos demônios, que ao ser ferido gravemente se escondeu roubando o corpo de um feto. É perceptível que o passado dele deixa ele mais melancólico. O Kurama é maduro o suficiente para não ficar remoendo seu passado, mas ao mesmo tempo ele jamais o deixa completamente para trás. Ele é motivado pelo arrependimento e pelo desejo de ter uma nova vida, mas jamais jogando seus pecados para baixo do tapete. É importante destacar que o Togashi nos conta tudo isso nas entrelinhas. Ele não fica enfiando vários flashbacks redundantes a todo momento para contar ui, olha, esse personagem é assim porque quando ele tinha 6 anos ele não ganhou bicicleta. São as pequenas reações e comentários sutis dos personagens que nos dizem que existe algo mais ali. Eu gosto muito disso em um autor, tá? Em qualquer obra de ficção. Saber transmitir coisas nas entrelinhas e não ficar me explicando toda hora. Yu Yu Hakusho não se diferencia só por ter personagens mais relatable e tridimensionais. Esse shonen também conta com o melhor arco de torneio dos animes, o Torneio das Trevas. Em uma das missões, como detetive espiritual, Yusuke acaba confrontando um homem chamado Toguro. Posteriormente, o Toguro convida o Yusuke para um torneio com um aviso. Ele vai matar todos os seus entes queridos se ele não participar ou se ele perder. O torneio exige uma equipe com 5 integrantes, o que reúne os nossos protagonistas para mais uma aventura. O maior diferencial do Torneio das Trevas é a seriedade. No shonen, geralmente esses torneios são menos decisivos, um teste para ganhar um título ou destaque na escola. Aqui não. Todo o arco é direcionado para preparar o embate final entre Toguro e Yusuke, e ao longo dele ficamos impressionados com o poder do Toguro. Além disso, existe um ar de mistério nesse arco. Qual é a desse cara? Por que ele é tão fodão que bota medo até nos yokais? Como ele ficou forte assim? E mais importante, por que o Toguro deseja tanto lutar contra o Yusuke? O nosso argumento anterior também é perceptível aqui. O Toguro não é apenas um vilão malvadão e sem personalidade, ele é tridimensional. Ele valoriza a força, mas ao mesmo tempo não oprime os indefesos, chegando até mesmo a ser amigável em alguns momentos. Ele não tem interesse em crueldade, mas ao mesmo tempo ele não tem piedade em uma luta. E ao longo do torneio vamos descobrindo cada vez mais sobre ele e sendo preparados para o confronto final. Espero que tenham entendido. Depois que o Torneio das Trevas acaba, vemos uma mudança súbita nas ideias do Togashi para a continuação da história. Agora os personagens não dependem mais do poder bruto, mas de entender as técnicas do adversário. Somos apresentados a uma técnica chamada expansão de território, onde você fica preso em uma realidade criada pelo oponente e precisa obedecer às leis daquele território se quiser vencer. Algo que serviria de inspiração posteriormente para o sistema de poderes de Jujutsu Kaisen, que por sinal bebe muito da fonte de Yu Yu Hakusho. O grande vilão desse arco é o Sensui, e aqui o Togashi mostra de forma mais perceptível uma marca de todas as suas histórias, a subversão do gênero shonen. Togashi brinca com as possibilidades de seus plots. Em determinados momentos, era comum que acontecesse isso em uma história de shonen, mas ele vai lá e dá outro rumo diferente para sua história, desafiando o próprio entendimento sobre animes de lutinha. Sensui é um personagem que assistiu a Fita Negra, uma fita que retrata todo o mal da humanidade. Ele concluiu que os humanos são os verdadeiros demônios, e não as vítimas como a gente pensava. E agora ele quer remover a barreira entre o Nigenkai, o mundo humano, e o Makai, o mundo dos demônios. A fita negra, nesse caso, não deve ser vista de forma literal. Ele assistiu uma fitinha que mostra os humanos sendo ruins. É uma representação simbólica. Sensui descobriu o pior lado da natureza humana nessa fita sobrenatural. Eu vou explicar dessa forma. Imagina aquele vídeo do youtuber famoso Abraham, onde ele mostra os podres das casas de apostas online.
Agora imagina que existe um objeto sobrenatural que mostra os podres de todas as facetas da humanidade. O resultado desse arco vai contra o esperado em um anime. Só pensa comigo, um vilão que acha que a humanidade é podre e que quer unir os dois mundos. Como isso vai terminar? Tenta adivinhar e depois você vai lá e assiste e vê o que acontece. Quem viu sabe do que eu estou falando. Isso é só o começo, porque o Togashi começa a brincar cada vez mais com a subversão. Cada arco de suas histórias agora tem um final imprevisível e às vezes deixa você até insatisfeito. Você fica pensando, era isso, Togashi? Tava insano, né? Mas House, você me pergunta, você não acha que falta aprofundamento em Yu Yu Hakusho? Tudo que você disse é verdade, mas aí ele terminou a história subitamente. Talvez essa seja a fraqueza do Togashi. Ele só sabe fazer o básico bem feito e só. Sim, ele terminou Yu Yu Hakusho, mas no seu mangá seguinte ele mostrou que consegue ir muito além se ele quiser. Hunter x Hunter mantém quase todas as qualidades de Yu Yu Hakusho e eleva algumas delas ao seu ápice. A ambientação mais urbana e moderna é preservada e a visceralidade dos personagens também. Quase nenhum deles é caricato e parecem pessoas de verdade, cheios de defeitos, objetivos ora egoístas, ora nobres. Se em Yu Yu Hakusho o Togashi cria um sistemazinho de poderes funcional que, apesar de interessante, não tem profundidade, em Hunter x Hunter somos apresentados ao sistema de poderes mais complexo dos shonens, o que permite desenvolver lutas incríveis e cheias de pormenores, como o embate entre Hisoka e Chrollo, torneio, resgate, investigação, máfia e até defender a Terra contra uma raça de seres superpoderosos. Cada arco é bem diferente do anterior e com finais inusitados que novamente vão contra o que é típico em shonens. Hunter x Hunter é a prova de que o Togashi realmente queria fazer uma história mais simples e de aquecer o coração em Yu Yu Hakusho. E essa é a maior qualidade dessa obra. Ela nos oferece um universo imersivo, onde a gente sente um carinho e proximidade sem igual com os personagens. Você assiste Yu Yu Hakusho e você pensa de uma a duas. Ou aquelas pessoas são você e seus amigos, ou você facilmente poderia estar ali sendo amigo deles. O fato dos personagens serem mais próximos do nosso mundo deixa a linha entre ficção e realidade mais tênue. E tudo o que acontece acaba te comovendo mais. Mesmo os momentos de pacing são aconchegantes e você curte a companhia dos protagonistas. Até mesmo o romance do Yusuke e da Kiko é muito mais mundano e real do que qualquer outro em anime. E o nosso prota tá sempre lá buscando resolver os BOs com ela, enquanto cuida de todo tipo de ameaça sobrenatural. Então, meus amigos, a partir de hoje você não vai mais spamar Oda Gênio. Você vai spamar Não Tem Jeito. O monstro mama o homem, porque é verdade. Togashi é o mangaka mais genial dos shonens. Não importa quantos shonens se tornem moda. Se me perguntarem qual o meu anime favorito hoje, Yu Yu Hakusho. Amanhã, Yu Yu Hakusho. Para sempre, Yu Yu Hakusho. Valeu se você assistiu esse vídeo até aqui. Uma coisa que eu não me aprofundei muito foi o sistema de poderes do anime. Eu acho que em Yu Yu Hakusho os poderes são muito equilibrados. E isso é incrível. Todos os personagens terminam relevantes e muito fortes. Outra coisa que deixamos ao vento é que talvez eu desenvolva mais pra frente é o fato de que Jujutsu Kaisen é quase uma modernização de Yu Yu Hakusho e se inspira muito nele. Comenta aqui embaixo sua opinião e não esquece de deixar o seu like. Valeu!